Diário do Campus começa agora. Amanhã, 10 de dezembro, comemora-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A ONU instituiu nesta data, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E para falarmos mais sobre este tema, convidamos o jornalista e mestre em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, Gabriel Galli. Ele é diretor da ONG Somos, uma das mais antigas organizações em defesa dos direitos humanos do Brasil. Fiquem agora com a entrevista feita pela minha colega Mariana. Olá, o Diário Entrevista começa agora. O nosso convidado de hoje é Gabriel Galli, diretor da ONG Somos, uma das mais antigas organizações em defesa dos direitos humanos do Brasil. Tudo bem, Gabriel? Tudo bom. Bom, primeiro eu queria te perguntar qual a importância dos direitos humanos para a nossa sociedade. Certo, direitos humanos é basicamente o centro e a base da vivência de um ser humano na Terra, né? Quando a gente fala em direitos humanos, nós estamos falando em o direito à alimentação, direito à liberdade de expressão, direito de ser quem se é, de amar quem quiser, e a possibilidade de viver uma vida digna e não ter esses direitos violados. Então, os direitos humanos, eles são basicamente tudo, não dá para separar a vida de alguém com dignidade no nosso planeta sem a garantia desses direitos. Sim. E como os direitos humanos podem impactar a vida das pessoas, principalmente as minorias sociais? Eu acho que, só para a gente entender, o conceito de direitos humanos, ele surgiu num período pós-guerra, depois que o mundo viveu, assim, uma grande atrocidade de crueldade mesmo, de pessoas morrendo ou, assim, não tendo sua dignidade respeitada, né? Então, é um grande acordo mundial para que os países possam, de certa forma, garantir uma existência digna para as pessoas, né? Então, quando a gente fala em direitos humanos, a gente costuma associar muito aos direitos sociais de minorias populacionais, que nem sempre são minorias em número, mas são minorias em direito, né? Porque elas têm os seus direitos violados o tempo inteiro. Então, a gente fala, por exemplo, da comunidade LGBT, a gente vive uma série de discriminações e uma série de negação a uma vivência coletiva em sociedade que se tenta garantir a partir da afirmação desses direitos, né? Então, algumas partes da sociedade, quando falam em direitos humanos, pensam assim, está falando de direitos daquelas pessoas que estão na prisão, ou das pessoas, assim, dos LGBTs, ou da população negra, não é só isso, né? Então, assim, a garantia de direitos é uma coisa que beneficia a sociedade como um todo, porque a gente tem desde direitos mais básicos, como acesso à água potável, à alimentação, a direitos mais complexos, como a liberdade de expressão. E, nesse sentido, os direitos humanos impactam todo mundo. Um planeta mais perto do que a gente poderia considerar com uma justiça social, com felicidade para toda a população, seria um planeta onde esses direitos mínimos fossem garantidos para as pessoas. Sim. E o que o governo pode fazer para melhorar essa situação para as pessoas? Olha, é papel do governo, não só o nosso, mas de todos os governos do mundo, ter os direitos humanos como uma base mínima de atuação, né? Garantir que esses direitos sejam respeitados independentemente de qualquer coisa. A gente vê que na maior parte dos países do mundo, principalmente naqueles que estão no hemisfério sul do país, nem os direitos mais básicos, como a alimentação, são respeitados. Aqui no Brasil, a gente vive uma realidade de miséria que tem se acentuado cada vez mais nos últimos anos, e isso não é à toa, né? É porque a gente tem uma série de movimentos políticos que negam a garantia de direitos humanos. Então, eu diria que no Brasil, especificamente, um governo já faria alguma coisa se ele parasse de atacar os direitos humanos, assim. A gente tem um governo hoje, sem entrar em grandes questões a respeito de representações de A, B e C, mas é um fato, todos os defensores de direitos humanos hoje reconhecem que nós temos um governo que coloca os direitos humanos como um inimigo e que tenta desmontar garantias sociais muito básicas, como aconteceu agora há pouco com o Bolsa Família, que era um programa que tinha muitos anos e foi completamente desmontado, né? Então, eu acho que um governo no Brasil já faria bastante se não atacasse os direitos humanos.
mas numa realidade utópica, sonhada, a gente teria governos que colocassem os direitos humanos como prioridade número 1. Né? Vale mais para a sociedade que a gente não tenha uma violência generalizada, as pessoas passando fome e não podendo se expressar de forma livre, do que uma garantia de direitos para uma ou duas pessoas ou para as grandes elites, assim, isso é o que eu penso. E o que a ONG Somos faz? Como ela funciona? A ONG Somos é uma organização que está fazendo 20 anos hoje, dia 10 de dezembro, né, Dia dos Direitos Humanos, e ela não foi fundada à toa, né, nesse dia, assim. Ela foi fundada porque a gente queria fazer um reforço de que direitos humanos da população LGBT também precisam ser garantidos, e que os direitos da população LGBT são direitos humanos, porque não faz muito tempo que se entendia que os direitos da população LGBT não eram direitos humanos, né? Então, o direito à dignidade, a respeito, à não discriminação, à educação de qualidade, acesso à renda, alimentação, isso nem sempre era garantido como um direito humano, né? Quando se falava da população LGBT. E aí a Somos, ela vem para isso, para fazer a luta política do cotidiano, seja em espaços de poder ou em espaços de educação, de trabalho social, para que os direitos da população LGBT sejam garantidos. Hoje, a gente tem alguns trabalhos que são prioritários para a gente. A gente tem um trabalho forte com a questão prisional, em que a gente tenta entender a situação das pessoas LGBTs nos presídios e melhorar a vida delas por meio de políticas públicas, né, ou por meio de monitoramento da situação dessas pessoas. A gente tem um atendimento de ponta que a gente faz, que é um atendimento social de pessoas LGBTs e de pessoas vivendo com HIV, que aí vão desde distribuição de cesta básica até atendimento jurídico, psicológico, perdão, social, né, um trabalho assim nessa questão de atendimento direto na ponta, e a gente atua muito no campo da comunicação. Então, desde a criação de conteúdo para as redes sociais, tentando ganhar essa batalha, né, ideológica, digital nas redes, até produtos que possam contar a história do nosso movimento e provocar reflexões. Então, a gente já fez documentários sobre a situação das pessoas LGBTs nas prisões, a gente está fazendo um documentário agora sobre a história do movimento LGBT, a gente faz conteúdos de educação no campo sexual, da sexualidade, das infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente tem uma atuação bem ampla nesses campos, assim, né, da comunicação, da justiça, da saúde, da sexualidade, e a gente faz isso quase todo esse trabalho sempre com voluntários. A gente tem mais ou menos hoje umas 40 pessoas que estão trabalhando conosco voluntariamente. Assim. Então, é mais ou menos esse o trabalho da Somos. É muito importante. E qual é a tua maior dificuldade que tu enfrenta como diretor da ONG? Eu acho que a principal dificuldade que a gente enfrenta, não só como um dos diretores da ONG, mas como ativista de direitos humanos no todo, é a possibilidade de encontrar financiamento para os trabalhos que a gente faz, né? Porque nesse momento de crise financeira, a primeira coisa que se corta é o trabalho com os movimentos sociais, né? E a gente também tem uma realidade triste em que o governo federal dá declarações públicas de que as ONGs, de que os movimentos sociais são inimigos, né? Ele disse isso diretamente, né? Coisas assim como, não vai ter mais dinheiro para esses ongueiros, essas coisas todas assim. E é muito difícil você ter que realizar um trabalho que você realiza após o seu horário comercial, assim, né? Então, eu, por exemplo, às vezes chego a trabalhar 16, 17 horas por dia, porque além do meu trabalho formal como jornalista, né, e assessoria de imprensa e tal que eu faço, a gente ainda tem o trabalho social que a gente faz que muitas vezes não tem retorno financeiro nenhum. E um ativista, ele também precisa comer, ele tem que pagar a conta de luz, ele tem que pagar a conta da água. Eu não posso chegar na CE, por exemplo, e dizer assim, oi, estou fazendo um trabalho social muito importante, isenta minha conta de luz a isso. Não acontece, né? Então, o financiamento dos nossos trabalhos, ele é super importante. A gente tem conseguido dar conta, a gente consegue ajuda com um fundo social em um lado, com um edital de uma empresa de outro, né, com um edital internacional de algum organismo em outro momento, mas isso acaba sendo sempre um desafio diário, assim, a gente sempre tem que estar pensando, no próximo mês, como a gente vai fazer para pagar as contas, para fazer com que o trabalho ande? Às vezes dá, às vezes não dá, mas também a resiliência é uma coisa que faz parte do nosso ativismo, né, a gente está tentando o tempo inteiro. Sim, com certeza. E eu queria que tu falasse um pouco mais sobre o que significa os direitos humanos para ti. Os direitos humanos, para mim, significa a base da convivência social. Né? É o mínimo que a gente tem que garantir
para que possa acontecer uma vivência harmoniosa entre as pessoas na sociedade, mas principalmente que a gente possa garantir a dignidade das pessoas. Sem direitos humanos, a gente não é nada. E isso é uma coisa muito importante. Quer deixar mais algum recado? Eu sou ex-aluno da PUC, né? Eu fiz a graduação e o mestrado na PUC. E eu fico muito feliz em ver o Diário do Campus e tantos outros trabalhos acadêmicos valorizando a questão dos direitos humanos, do ativismo político, do ativismo social, porque há alguns anos atrás isso não era tão comum, não só na nossa universidade, mas também em outros lugares, né? Então, ver os estudantes pegando essa bandeira para si, trabalhando como uma questão que é o mínimo da convivência social no nosso planeta, na nossa comunidade, é muito bonito e que eu acho que a gente sempre tem que saudar, assim. Muito obrigada. E a gente tem que sempre falar sobre isso, né? Porque os direitos humanos acabam sendo os nossos próprios direitos, então é muito importante levantar esse tema e que as pessoas se conscientizem sobre o que ele significa. Queria te agradecer pela tua disponibilidade por falar aqui com a gente hoje. Queria te agradecer pelo convite, dizer que estou sempre à disposição aí para os nossos colegas da PUC. O Diário Entrevista encerra aqui e agora vocês podem continuar com o quadro Fica a Dica com a minha colega Renata. Tchau! No quadro Fica a Dica, trazemos filmes, séries, livros, apps, cursos e eventos que complementem o tema da entrevista. E a primeira dica é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que você encontra no site https://declaração1948.com.br/declaração-direitos-humanos/ E a segunda e última dica é o livro Declaração dos Direitos Humanos, da editora Salamandra, lançado em 2014. O livro foi adaptado por Ruth Rocha e Otávio Roth, para que as crianças entendam o caminho a ser trilhado pela humanidade, passando pela paz, respeito, amor e igualdade. O Diário do Campus fica por aqui, mas vocês podem continuar nos acompanhando no Instagram, Twitter e Facebook. Não se esqueça de curtir este vídeo, deixar o seu recado, se inscrever no nosso canal. Até semana que vem. Tchau!